Estamos aqui para gravar mais um Pod Play, o nosso canal de comunicação entre o programa de pós-graduação de letras com você. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado muito especial, é o nosso mestrando do programa de pós-graduação em letras, Blake Oliver Furquim de Camargo. Blake, um prazer tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Play. O prazer é meu, professora. Como você está? Estou bem, muito bem. Bem agora, né, para poder falar com você sobre essa temática que está sendo tão discutida e comentada hoje na área educacional. Hoje nós vamos discutir, bater um papo aqui, na verdade, com o Blake sobre gamificação no ensino e aprendizagem de línguas. Bom, Blake, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória acadêmica, o porquê do Blake querer pesquisar sobre gamificação. Bom, eu sou o Blake Oliver Furquim de Camargo, eu tenho 27 anos. Eu aprendi inglês jogando, na verdade eu sempre gostei muito de jogos. E com isso, eu pensei, por que eu não pesquiso isso e eu não faço uma graduação, tanto que eu faço game design. Ao mesmo tempo que estou mestrando, estou fazendo outra graduação de game design. E pesquisando sobre sobre o universo dos jogos, sobre como eu posso criar um jogo, sobre como eu posso melhorar as práticas de criação e como eu posso contribuir com a área de ensino e aprendizagem. Eu passei por diversas outras graduações antes de chegar em game design. Primeiro eu fui para pedagogia, pensando, vou trabalhar com crianças, talvez lá eu consiga trabalhar com algo que eu goste. Mas eu sempre quis trabalhar com jogos, computação, coisas voltadas mais para uma criação. E depois disso eu fui para teatro, também pensando, vou para a parte da criação. Também, assim, ainda tenho essas duas graduações, mas não são graduações que eu atuo. Uhum. E depois disso eu fiz o bacharel, entrei pro game design e depois disso eu propus meu projeto e consegui que os professores me notassem. Fiquei feliz por isso, bem feliz. Que bom, então aí a partir de toda essa sua trajetória, né, sempre o jogo né, te permeando ali, tanto no seu processo de aprender uma língua estrangeira, né, no caso a língua inglesa, até você chegar, então, nessa sua proposta, né, de pesquisa, de investigação para o mestrado, né? E aí, claro, né, Blake, a gente sabe que, principalmente, não só hoje, né, mas, assim, a ludicidade, os jogos, eles sempre fizeram parte do processo de ensino e aprendizagem de línguas, né? Tanto para crianças, para adolescentes, adultos, eu acho que todo mundo gosta de jogar, né, de ter a ludicidade na sala de aula. Mas, considerando esse contexto, né, pós-pandemia, onde nós tivemos que saber utilizar, né, todas essas ferramentas pedagógicas, e surgiu que eu digo assim, não é que surgiu na pandemia, mas veio à tona a questão da gamificação, né? Então, a gente começou a ouvir muito sobre gamificação. Então, e aí, assim, para ouvir um pouquinho de você, né? Como é que você percebe essa importância do lúdico, dos jogos, dos games, para o ensino e aprendizagem? E aí também, para a gente conversar um pouquinho sobre essa diferença, né? Dessas características entre a ludicidade, jogos e a questão mesmo do conceito da gamificação. Primeiramente, eu acho isso de suma importância porque ajuda no desenvolvimento físico, no desenvolvimento motor, no cognitivo. No meu caso, eu acho que o cognitivo me ajudou bastante porque eu sempre fui muito para a área da criatividade. Então, desde pequeno, eu buscava, como eu posso criar o meu jogo? Porque eu vejo isso como um outro mundo. E esse conceito de ser um outro mundo, de ter as suas próprias regras, também é uma parte importante para a aprendizagem da criança. A Sim. criança ela vai entendendo regras sociais, regras daquele contexto, regras dela com o computador, dela com outras pessoas. E isso é muito importante, no geral, para o aluno, pro professor também. O professor consegue ver uma diferença muito grande. Pode ser qualquer jogo, pode ser um jogo de xadrez. O professor consegue ver o aluno trabalhando as suas funções cognitivas. Pode ser um jogo
como, vamos ver, um jogo daqueles comuns que a gente vê atualmente de tiro. Tudo aquilo tem uma regra, em quem você pode atirar, quem vai sofrer o dano. Então, a partir dessas regras, o aluno ele vai entendendo como funciona a sociedade e como funciona também a sua própria aprendizagem, né, de regras. Uhum. O que é importante a gente destacar quando a gente fala em jogos, ludicidade, gamificação, nós não estamos falando só relacionados à tecnologia digital, né? Então a gente vê, né, igual você citou, o jogo de xadrez, que é mais um jogo, né, cheio de regras, e eu digo que exige muita concentração, muita habilidade, né? Você pensar cada passo que você der ali, você você pode perder rapidamente ou você pode, né, estender a jogada ali. Então a gente percebe que realmente isso contribui muito, né, para o desenvolvimento cognitivo do ser humano como um todo, né? E também, utilizando o jogo de xadrez mesmo, a gente pode trabalhar com a língua portuguesa em questão de criação de narrativas, a gente pode utilizar o xadrez para criar uma notícia, algo que aconteceu no xadrez, você pode tornar uma notícia, criar novos personagens. Então, explorar as possibilidades dentro daquele jogo e todas as possibilidades possíveis, a partir das regras que o jogo te dá. Uhum. E daí, Blake, voltando, né, para essa questão, que aí hoje a gente olha para a sala de aula e a gente vê algum uso desse conceito de forma equivocada, né? Então, o fato da gente trabalhar com jogos, com ludicidade, eu posso afirmar que eu estou fazendo gamificação? Pode. Se você trabalha com um jogo voltado para a área da educação, ela é uma gamificação ativa. Então, o jogo ele já tem o seu aspecto educacional. Agora, se você trabalha com um jogo voltado um pouco mais para o entretenimento e ele não tem esse próprio fim, ele já vira uma gamificação passiva. Então, o aluno ele vai receber esse jogo e ele vai levar o contexto da diversão. Ele não vai levar o contexto de, nossa, preciso aprender a partir desse jogo. E com esse contexto, o aluno pensa, tá, o que eu vou fazer aqui agora? E com esse contexto, o aluno ele começa a explorar o jogo, principalmente na questão do entretenimento. O aluno explorando o jogo, ele vai aprendendo inconscientemente. Já no jogo educacional, ele aprende conscientemente. Ele vê os aspectos educacionais ali postos na sua frente. Uhum. Então, se eu propor, por exemplo, se eu estou ensinando um determinado conteúdo e eu quero trabalhar, por exemplo, com Kahoot, e aí eu levo já o jogo pronto. Então, isso eu posso dizer que é ludicidade e gamificação passiva. No caso do Kahoot, você tem os aspectos educacionais já postos no jogo, certo? Você cria um jogo. O Kahoot é uma ferramenta que ele te auxilia a criar quizzes, jogos, a partir de um conteúdo. Se o aluno consegue ver o conteúdo por si ali, é uma gamificação ativa. Então, se não é só entretenimento, né, o jogo para que não esteja relacionado com um conteúdo específico, então eu vou classificar como uma gamificação passiva. Sim. Mesmo o aluno não fazendo o jogo, porque a gente pode jogar e depois você pode propor que o aluno mesmo construa um jogo a partir do Kahoot ou outra, né, ferramenta, ou um jogo de tabuleiro, enfim. Então, aí eu tenho essas duas possibilidades e elas também são consideradas... também não, né? Elas são consideradas uma gamificação ativa nesse caso. Sim, porque assim, essa questão da gamificação, ela também me confunde muito. O Duolingo, por exemplo, ele é uma gamificação ativa. Ele, na minha concepção, ele é um aplicativo gamificado e não um jogo. Certo. Mas a gente pode considerar como jogo educacional também, porque ele tem todos os aspectos de um jogo, ele tem o contexto, ele tem suas regras. Em alguns momentos a gente pode parar e falar, não, eu não vou considerar isso como jogo para esse fim, eu posso considerar apenas como aplicativo. Se tem um contexto, se você consegue ter uma imersão naquelas regras, naquele mundo, ele já vira um jogo. Certo, entendi. E aí, Blake, considerando, né, as características dos jogos, da gamificação, quais outros conhecimentos, além desses, né, por exemplo, da área da linguagem, é necessário para a gente pensar em construir um jogo voltado, por exemplo, para aprender um idioma? Bom,
Primeiramente, você precisa decidir o idioma, depois o motor de jogo que você vai utilizar, por exemplo, o Kahoot, ele é um jogo, na verdade, ele é um criador de jogos, ele seria um motor de jogos simples. Sim, sim. Então, a gente tem eu utilizo, por exemplo, a Godot, que é uma ferramenta que ela te dá liberdade para você criar o jogo, modelar e tudo mais. E você precisa do conhecimento desse motor, mas também programação, design, às vezes também ilustração. Isso depende muito de qual o propósito do seu jogo, dos seus jogos que você vai criar. O professor Márcio, ele estava comentando na disciplina dele, e eu lembrei disso agora, que foi os jogos com base em textos. Eles utilizam a linguagem HTML e não utilizam ilustrações, apenas textos. É como se fosse uma história em que você vai clicando nos hiperlinks e você vai redirecionando. Tudo isso vai depender de qual motor você vai utilizar. E, juntamente, você também tem a inteligência artificial para te ajudar. Então, às vezes, você não precisa de quase nada. Uhum. Muito bem. E aí, uma outra questão, né? Qual seria essa diferença no aprendizado ao usar o recurso da gamificação em uma atividade, em detrimento, por exemplo, de uma ludicidade, de um jogo, por exemplo, que não envolva essa questão da elaboração, por exemplo? Eu participei de um curso, vamos dizer que foi uma semana de aprendizagem sobre jogos. E nessa eu tive uma palestra com o Fernando de Sumoco, que é um grande nome dos jogos analógicos. E nessa palestra ele começou gamificando a palestra. Como que funciona essa gamificação? Ele vai tentar dar um gatilho para que você participe mais da aula. Por exemplo, quem fizer a melhor pergunta para mim nessa aula vai ganhar um presente no fim da aula, ou vai ganhar alguma coisa. Assim, colocam aspectos do jogo, não o jogo. O lúdico, normalmente, ele leva jogos e brincadeiras. Na gamificação, ela pode ocorrer em qualquer momento da aula, porque ela vai levar aspectos do jogo para a aula e não o jogo por si. Muito bem. Como a gente aprende, né? Ouvindo os outros. Que oportunidade bacana que você deve ter tido para poder pensar, repensar, até porque a sua pesquisa de mestrado, ela envolve, né, a questão da gamificação. Claro que não é o foco hoje aqui do nosso bate-papo, né, sobre a sua pesquisa especificamente. Mas, Blake, e aí, o que a gente sempre vê, né, igual mesmo você falou, é muito comum as pessoas afirmarem, principalmente adolescentes, que aprendeu um idioma através do jogo, ou dos jogos online, ou de videogame, enfim, né? Isso seria gamificação? Eu posso dizer que, por exemplo, as crianças, os adolescentes que aprendem o idioma usando esses jogos online, eles também estão fazendo gamificação? Olha, depende muito. Por exemplo, a gente tem o Minecraft. Eu não sei Sim. se a professora viu que tem um pessoal que eles utilizam servidores de Minecraft para ensinar o Enem. Eles utilizam Sim, a plataforma como se fosse no caso, o Minecraft é o jogo, mas você não está jogando aquele jogo. Você está aprendendo alguma outra coisa de forma gamificada. Você está no jogo não fazendo os propósitos do jogo. Sim. Então, no caso, eles utilizam para ensinar questões do Enem, redação. E isso é uma gamificação. Então, aqui a gente tem... É possível, sim, se acontecer levando esse jogo como um secundário e deixando a educação no primário. Uhum. Mas nada impede de que o aluno aprenda de forma passiva, como foi o meu caso, que eu aprendi eu aprendi inglês e um pouco de espanhol jogando Pokémon e alguns outros RPGs, que eram todos baseados em texto. Então, assim, mas eu aprendi uma competência. Exatamente. Claro. Eu não aprendi todo o idioma, mas aprendi uma competência. Isso já me deu um ponto inicial para eu começar isso. Bem, bem importante essa questão que você fala, porque quando a gente fala, né, aprender o idioma, a gente tem que considerar que não é aprender o idioma considerando todas as suas habilidades linguístico-comunicativas, né? No entanto, o jogo a gente vê que é muito vocabulário ou leitura,
né? E se for o jogo em que tiver áudios, em que tiver oportunidade de você ouvir o personagem, alguma coisa assim, com certeza também vai ajudar na sua compreensão auditiva, né? Mas então, importante você ressaltar essa questão que não são todas essas habilidades, né? Claro, elas vão auxiliar em alguns aspectos. E o que a gente vê é que, assim, quando você fala, né? Hoje, eu dei aula muito tempo para educação Fundamental 1, Fundamental 2, e era sempre assim, quando você chegava na sala de aula e dizia assim, no final da aula a gente vai ter um jogo, né? Ou, se vocês se comportarem, porque a gente usava muito dessa pedagogia, né? Tipo, como se fosse um presente, né? Então, uma recompensa. Você se comportar, você vai ter um jogo. Se você não se comportar, a turma não vai ter jogo. Isso, né, assim, no começo da carreira, a gente acaba apelando um pouco para esses recursos, né? Pedagógicos, entre aspas, né? E aí a gente vê o quanto a diversão, o quanto o jogo em si, né? Seja ele gamificado ou não, uma gamificação ativa ou não, ele chama a atenção do aluno e ele é importante, uma peça fundamental nesse processo, tanto cognitivo, tanto, por exemplo, comportamental, ao ponto da pessoa mudar o seu comportamento, entre aspas, né, a disciplina, para poder ter acesso ao jogo, né? E aí vem uma pergunta que eu acho que é importante a gente conversar um pouco, né, e saber da sua opinião. Por que a diversão ela é tão importante e quando a gente fala em gamificação ou, por exemplo, para aprender uma língua estrangeira? Fica tudo mais leve, não fica? Quando a coisa é divertida, tudo fica muito mais leve. Então, a diversão, ela leva... a diversão na gamificação, nos jogos, ela leva dessa premissa. Entreter. Então, se o aluno está entretido, ele vai ser até mais fácil de você lidar. Pelo menos nas minhas aulas, atualmente eu só dou aula para adultos. Então, a minha aluna, por exemplo, sempre quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha com jogos digitais no ensino de língua inglesa. Então, agora, como ela já está mais avançada, o que a gente faz é utilizar um jogo multiplayer que a gente consegue interagir com uma sociedade, alguma coisa assim, para ela aprender vocabulário. E também algumas estruturas mais... E ela fica, de certo modo, mais envolta nisso. Ela consegue trabalhar um pouco mais nisso. Ela se sente mais confortável. Ela participa mais. Então, assim, a diversão, ela leva a tudo isso, né? Uma participação mais efetiva, um esforço um pouco maior, talvez. Querendo ou não, a professora deu um exemplo aqui se comportar no fim da aula vai ter jogo. Isso já é uma gamificação, porque você já está dando uma missão para eles receberem uma recompensa. Olha só. Então, bacana. Isso é uma coisa que a gente apela de um jeito que a gente pensa, é errado. Não, não é errado. É um jeito de gamificar. Você vai dar um esforço para uma recompensa. Todo jogo é assim. Você tem um esforço para ganhar uma recompensa. Um jogo de luta, por exemplo, é duas pessoas lutando. O esforço é você ganhar da outra pessoa para você ter a recompensa, que é a vitória, ou até o finalzinho do jogo, as historinhas e tudo mais. Do mesmo jeito é na sala de aula, do mesmo jeito é no contexto fora da sala de aula também. Então, assim, fica bem mais fácil, bem mais tranquilo quando você está se divertindo para você completar uma missão. Acho que até a professora tem isso quando... A professora, não sei se eu posso falar que a professora adora caminhar. Então, assim, ver que percorreu tantos quilômetros é uma gamificação já. Você se sente mais motivado depois que você viu, nossa, eu percorri tudo isso. Sempre desafiado, né? O jogo, ele leva para esse desafio, né? Esse desafio pessoal e, claro, se é no coletivo, né? Então, a gente, às vezes, fala, não vou evitar trabalhar jogo, porque dá muita confusão em sala de aula, porque a gente vê a competição e a gente vê o quanto eles levam muito a sério. Estou dizendo eles, alunos, não importa a faixa etária. Claro que quando é criança, adolescente, às vezes a gente tem que mediar situações, né, que são oriundas do jogo e que extrapolam, às vezes, essa questão do aprendizado, porque envolve, né, a competição, como você mesmo colocou, né? Mas, com certeza, onde há diversão, há muito mais, eu acho que não é que há mais aprendizagem, não é isso, mas eu digo assim, a pessoa parece que ela está mais disposta né,
a prestar atenção, a interagir, né, a aprender, enfim. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com jogos, e na época em que eu comecei a lecionar, a gente não ouvia falar sobre gamificação. Nós usávamos muito a questão da ludicidade em sala de aula, né? Então, eu acho importante quando a gente vai discutir com os alunos em formação docente inicial, quando a gente vai para o estágio, ou quando, né, a gente participa de programas como o PIBI, de residência pedagógica, em que a gente tem, né, a possibilidade de trabalhar junto com o professor da escola pública, a gente pensar nas aulas de língua inglesa, né, incluindo também a questão dos jogos e da gamificação, a gente percebe o quanto há maior participação e interação pelos próprios relatos, tanto dos alunos da universidade quanto dos professores e dos alunos, né, do contexto da escola pública. Muito bem. E aí, Blake, já assim, né, finalizando aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre essas metodologias, né? Quais as metodologias que podem ser utilizadas, por exemplo, na criação de um jogo para melhor retenção de um conteúdo? Existe alguma metodologia específica? Ou eu posso dizer que, independentemente da metodologia, o jogo sempre vai contribuir mais para essa retenção, por exemplo, de um conteúdo? Então, aqui a gente se coloca numa situação, depende do propósito que você vai criar o jogo. O jogo é educacional, então você vai para a área do design de jogos educacionais. Tem um jogo chamado Fundamentos do Game Design Educacional, eu sei que é de Tavares. Acho que é Roger Tavares, se eu não me engano. E ele fala sobre a criação de jogos para a área da educação mesmo. Então, isso vai depender muito de como você quer criar o jogo, para qual finalidade, qual conteúdo. Tudo isso vai depender, essas metodologias que a gente tem no meio do game design, vai tudo depender de como você quer conduzir a criação e como que você quer que o aluno receba esse jogo. Entendi. Considerando que você tem estudado nessa sua graduação, game design, a questão dos jogos, né? E aí você afirmou que os jogos, eles contribuem para outros tipos de desenvolvimento que não só, por exemplo, o cognitivo, né? Que é, nesse caso, aprender um idioma. Você considera que os jogos, eles podem auxiliar no desenvolvimento, por exemplo, físico, motor ou social dos alunos? Sim, na verdade é o primário, né? O jogo, ele vai influenciar bastante na questão da aprendizagem e ele vai ajudar muito nisso. Eu particularmente, eu sou um exemplo disso. Eu acho que o jogo me ensinou muito. Desenvolvimento cognitivo, principalmente, porque o físico nem tanto. Eu ia falar que o físico nem tanto, porque eu não sou muito de jogar jogos de dança, joguei bem pouco. Na época do Xbox, quando eu tinha de dança. Sim. Então, assim, o desenvolvimento físico para os jogos aqui, nesse caso, jogos digitais, foi uma coisa que ficou de lado, mas o restante, sim, desenvolveu interesse, criatividade, tudo para... Controle da própria emoção, né? Às vezes nem tanto, quando a gente tem... depende. Quando a gente quer extrapolar, a gente pega, por exemplo, um GTA da vida, sai atirando em todo mundo, batendo o carro. Tudo que a gente não quer fazer na sociedade real, a gente faz numa sociedade virtual, porque a gente já sabe que a gente vai aprender com os erros. A gente vai ser preso, vai acontecer alguma coisa. E é assim, agora pensando bem na questão de jogos analógicos, o físico a gente trabalha mais. Os jogos digitais atualmente são apenas polegares ou o trabalho dos dedos, mas os jogos analógicos a gente pode trabalhar um pouco mais. Por exemplo, Coelho Sai da Toca, Skill Sai da Toca. Sim. Você vai aprender também a questão de colaboração, porque são várias casinhas feitas por pessoas. E você vai aprendendo a lidar com a sociedade e também até com as frustrações de ficar sem casa. Sim, sim. E a gente vê também, né, esse desenvolvimento motor, o próprio uso da tela. A gente sabe que a gente tem que ter cuidado com o excesso, mas a gente vê a habilidade hoje, né, desses nativos digitais, o quanto eles têm essa habilidade motora de, por exemplo, digitar com as duas mãos. Nós somos de uma geração, né, anos 70, anos 80, a gente tem essa dificuldade de digitar no celular, como a gente digita, por exemplo, com um teclado no computador, né? Então a gente vê que essa geração mais voltada para o uso de jogos online
tendem a ter, né, essa mobilidade maior aí, né? Sim. Eles têm uma mobilidade maior nos polegares, principalmente, porque eles sempre estão no celular. A gente já não, a gente já tem mais facilidade com o teclado, com o mouse. Exatamente. E a gente vê que isso vai mudando de acordo com o suporte, né? A tecnologia. Uhum. E assim, Blake, para a gente finalizar, né? Você, um pesquisador, né? Um estudioso dessa área de jogos, de gamificação, que conselho você, né? O conselho que eu digo assim, né? Que mensagem ou como que você poderia falar para os nossos ouvintes a questão de usar ou não o jogo em sala de aula, ou quem não é acostumado a usar ou não gosta, como que poderia inserir o jogo na sala de aula, independentemente do contexto? Tipo, olha, se você não tem o hábito, então comece por aqui, Porque às vezes tem professor que não se vê muito, né, nessa sala de aula trabalhando com o jogo propriamente dito, né? Trabalho com metodologias baseadas em tarefas, primeiro com recompensas por essas tarefas, porque isso vai ser já um início para sua gamificação da sala de aula. E depois disso, você pode ir incluindo coisas um pouquinho diferentes, como uma narrativa, um trabalho de um conteúdo diferente, por exemplo, aprender colocar álgebra, por exemplo, a partir de uma narrativa. Aí, assim, você vai aos poucos, começa com a baseada em tarefas, e depois vai aos poucos incluindo coisas que sejam boas até para você em questão de criatividade, em questão de... vai ser trabalhoso? Vai. A gente sabe que vai ser trabalhoso como professor. Mas vai ser bom porque você vai distrair enquanto você está criando aquela atividade, planejando, porque é um planejamento, alguma ideia que você teve, que você pode passar para o papel, pode utilizar com os alunos, que você podia deixar guardado, mas é interessante que você se arrisque também. Uhum. Bom, então nesse nosso bate-papo hoje, né, bastante interessantes com o Blake sobre a questão dos jogos, né, na educação. Aqui especificamente a gente está falando do ensino e aprendizagem de línguas, porque nós somos da área, né, de letras. Então, que bate-papo interessante, Blake, né, para poder esse espaço para a gente tirar algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre essa questão de ludicidade, gamificação, né? Então, é um bate-papo bastante importante, considerando hoje, como eu disse, né, esse cenário pós-pandemia em que a gente vê o surgimento de muitos jogos digitais, de muitas plataformas digitais, mas a gente também tem que dosar, que não é só o digital, né, que faz parte desse processo de ensinar por meio dos jogos, né, usando o conceito de gamificação. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Blake. Eu que agradeço, professora. Me chama mais vezes, eu adorei estar aqui. Sim, com certeza. O Blake, então, ele é o nosso aluno, né, de mestrado do programa de pós-graduação em letras e está atualmente desenvolvendo a sua pesquisa na área de gamificação. Então, gostaria de agradecer ao Blake pela sua participação aqui no nosso Podplay. Blake, você gostaria de dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes? Eu gostaria de te agradecer, prof, pelo convite. Também gostaria de agradecer ao professor Edson por ter topado essa pesquisa. Também a professora Aline Cantarotti, a Keila, que me mandaram perguntas. E ao Diogo, que é o meu namorado. Muito bem, então agradecemos mais uma vez a participação do Blake e desejamos sucesso aí na sua pesquisa, Blake, de mestrado. E agradecemos mais uma vez você, ouvinte do nosso Podplay, o nosso canal no Spotify do programa de pós-graduação em letras. Até mais!